Durante muito tempo, a física foi regida pelas leis de Newton e a mecânica clássica. Após a publicação da teoria da relatividade restrita por Albert Einstein em 1905, a comunidade científica começou a analisar os fenômenos físicos de outra maneira. No Simplifísica de hoje, o professor do Instituto de Física da URGS, Dmitry Redmichev, vai revisitar os caminhos que levaram até a teoria da relatividade de Einstein. Fique agora com o programa. E esse tema, então, é comemorativo ainda aos 100 anos da teoria da relatividade. É uma das teorias mais bonitas e incrivelmente bem-sucedidas, né, ao longo dos tempos. Ela não foi se desgastando, muito antes pelo contrário, ela foi agregando conhecimento e recentemente, né, agora em 2016, a última coisa que, vamos dizer assim, que Einstein tinha pensado na possibilidade de existência de ondas da gravidade, eu vou brevemente falar sobre isso no final, né, e isso acabou sendo comprovado. Tá? Então isso abriu uma nova área, inclusive, para a astronomia. Tá? Então a astronomia, como a Daniela, que é astrônoma, pode comprovar, né? A astronomia, então, se baseia em analisar a luz que vem das estrelas, mas em luz eu quero dizer várias coisas. Eu quero dizer a radiação que a gente enxerga visível, no infravermelho, raio-x, e outros tipos de radiação, como, por exemplo, partículas elementares, né? Então, a gente acaba estudando o universo através dessas várias formas de radiação. Agora temos uma nova forma, que é a radiação gravitacional. E aparentemente essa radiação gravitacional é a mais limpa que tem, porque ela sofre pouca dispersão, então a gente pode, possivelmente, isso no futuro, quando melhorar a tecnologia de detecção de ondas gravitacionais, a gente vai poder enxergar detalhes até de instantes mais próximos da criação do universo, né? Muito bem, então, esse senhor aqui, o professor Remo Ruffini, é um dos nossos colaboradores ao longo dos tempos, né? Eu peguei um pedacinho do prefácio dele, já que o meu assunto hoje vai ser falar sobre a teoria da relatividade. Eu vou tentar mostrar para vocês que tem mais de uma relatividade. A gente só quando ouve falar em relatividade, a gente pensa em Einstein, mas a coisa é muito mais antiga. Mas o ponto culminante é justamente a relatividade de Einstein. Aí o professor Ruffini, no prefácio do livro dele, Gravitation and Space-Time, ele diz assim: por certo, essa teoria deveria ter sido descoberta 20 anos mais tarde. Qual teoria? A teoria da relatividade, né? Só que a percepção profunda e prematura de Einstein tinha mais a ver com a intuição do que com a lógica, né? Então, na realidade, Einstein, vou tentar também falar um pouco sobre ele, que é um personagem central na relatividade. Ele tinha uma grande intuição e ele é caracterizado como um grande farejador de princípios da natureza. Então, essa é uma qualidade que ele tem. E se acredita hoje que até se o Einstein não tivesse existido, a gente chegaria na relatividade, mas talvez 20 ou 30 anos mais tarde, né? Quem está interessado em saber um pouco mais sobre a vida do Einstein, sobre o trabalho do Einstein e tudo que cercou a vida dele, existe um repositório no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, né, que é baseado no chamado Einstein Papers Project, que é um acervo digital com tudo sobre Einstein digitalizado, todos os artigos digitalizados. Claro, tem no alemão, quem sabe alemão pode ler no alemão, no original, ou traduzido para o inglês. Então você pode baixar e pode ir lendo todos os trabalhos, cartas não só científicas, mas também pessoais do Einstein. Então tudo está disponível, é um belo repositório de pesquisa sobre Einstein e todo o seu trabalho, né? Agora, todo esse projeto aí foi resumido num ótimo livro do Walter Isaacson. Walter Isaacson é um escritor que se dedica a escrever biografias de pessoas importantes. Recentemente ele escreveu uma do Steve Jobs, né, do Jobs. Então esse é um dos últimos lançamentos, mas esse em particular do Einstein é muito bom. Ele é baseado em cima desse Einstein Papers Project e tem revisão feita, a parte de física está muito bem escrita, revisado por físicos importantes, né? Então começamos, como o título da palestra diz, o passado, o presente e o futuro do tempo. Vamos começar com o passado do tempo, né? Então, aonde que começa a nossa discussão, nosso questionamento sobre a natureza do tempo? Na realidade, começa bem na antiguidade. Eu não vou tão longe, eu só vou citar o princípio que cerca a coisa, né? Na realidade, na antiguidade, a gente percebe que as coisas se movem. Então,
Na realidade, o ponto de partida é como as coisas se movem. Tá? Então, a natureza do movimento era um mistério. Por quê? Porque na antiguidade a gente observava que os pássaros voam, as nuvens flutuam e passam, na superfície da Terra a gente vê a água escorrendo, a gente vê os planetas girando ao redor da Terra, as estrelas, o Sol, a Lua, enfim, tudo se move, né? Mas como que se move? Essa era a grande pergunta. E por que se move desse jeito, né? Então, ao fazer essas grandes questões sobre a natureza do movimento, quer dizer, e a primeira coisa é a sensação de que a gente está parado nesse meio desse movimento cósmico, a gente está no centro e parado, a gente está observando isso, mas qual é o princípio que está por trás disso? Então, na realidade, se desenvolve o conceito de espaço, né, alguma coisa que se desloca, então se desloca no espaço de um ponto ao outro e vai durar um tempo. Aí o tempo, ele entra também no sentido de até mais profundo, como não só aquilo que parametriza como o movimento se dá, mas também as nossas próprias vidas, porque a gente vê nitidamente que existe um ordenamento no tempo, as coisas vêm do passado e vão para o futuro. E por que isso acontece, né? Então, na antiguidade, essas eram as grandes questões. Só que a grande luz em cima desse tema vai acontecer na Renascença. Tá? Então, a gente vai pular da antiguidade, e quando eu falo antiguidade, eu penso naquilo que a gente estuda lá na antiguidade clássica, nos gregos, na literatura mais antiga, assim. Aí a gente pula quase 2.000 anos ou 1.500 anos até chegar na Renascença em uma pessoa em específico, né? Galileu. É ali que nasce a coisa, é ali que nasce a relatividade por questões que vão ficar claras daqui a pouco. Bom, Galileu não preciso falar muita coisa sobre ele, mas aqui tem um resumo dos grandes feitos dele. Então ele foi um astrônomo, um matemático, e aí ele foi o primeiro a pegar uma luneta e apontar para o céu, né, e observar alguma coisa inesperada no céu, né? Por exemplo, quando ele olhou para a Lua, tá, ele observou uma coisa que a olho nu a gente não vê. A gente olha para a Lua, a gente vê a Lua como uma superfície lisa. Agora ele começou a perceber, olhando com o telescópio dele, que a Lua tinha montanhas, tinha vales, tinha crateras, ou seja, tinha um relevo muito parecido com a Terra. Primeiro momento, assim, você tem que pensar que a gente está no meio da Renascença, tá? Então, na Renascença, a força da Igreja é muito grande, tá? Então ela é uma influência decisiva no pensamento. Então, nesse contexto, o que era a cosmologia da época? O que era o universo para as pessoas da época, com essa forte inclinação religiosa? A Terra, eu estava falando agora há pouco sobre Terra plana, a Terra estava parada, mas não estava no centro do universo, estava no fundo do universo. Por quê? Porque acima desse fundo a gente tinha o céu divino, perfeito, e abaixo da Terra o que a gente tinha? Bom, tinha o inferno, né? Então, nessa cosmologia religiosa, isso fazia sentido, isso era um lugar perfeito de ordenamento das coisas. Agora, de repente, chega o Galileu e começa a observar algumas coisas estranhas. Ele começa a observar que a Lua, que também é alguma coisa perfeita no céu, é muito parecida com a Terra. Começa a quebrar essa distinção entre céu e terra. Essa é uma das coisas, né? Ele observa que no Sol tem manchas, ou seja, o Sol que era observado durante todos os milênios, assim como um disco perfeito, não, ele não é tão perfeito assim, ele tem manchas. Ele enxergou isso com o telescópio dele. Ele observou, por exemplo, que Vênus, estranhamente, olhando para Vênus, a olho nu a gente vê uma bolinha, um pontinho luminoso, mas olhando com detalhe de um telescópio, e não precisa ser um telescópio muito grande, pode ser um telescópio como o do Galileu mesmo, que é um telescópio mediano, a gente enxerga fases de Vênus. Fases parecidas com as fases da Lua. Isso tinha que ter um significado. E as coisas mais marcantes aí, ele olha para Júpiter e aí percebe que Júpiter tem outros astros girando em torno dele. Isso era completamente chocante para a época, porque na realidade o céu era perfeito e como tudo tinha que girar em torno da Terra, não fazia sentido ter outros astros girando ao redor de outros astros, né? Então, ele começou a ganhar um destaque na Europa, né? Então as ideias dele
começaram a ser publicadas, né, e ele se tornou rapidamente um eminente astrônomo com a sua nova cosmologia, tá? E ele começou a defender abertamente o heliocentrismo, ou seja, uma outra ideia de que talvez a Terra não fosse o centro do universo, talvez o centro do universo fosse o Sol. E ele começou a defender uma ideia que era de Copérnico. Copérnico nunca defendeu publicamente essa ideia, era muito temerário alguém chegar em público e falar isso, mas com o prestígio que o Galileu tinha, ele começou a defender abertamente essa ideia, né? Ele saiu, ele foi para o grande centro da época, que era Pádua, né? Tá? Então, na realidade, ele saiu de Pádua e depois foi para Veneza, onde ele ficou um tempo, né? E aí depois ele como tinha aspirações sociais e entre outras coisas, ele recebeu uma proteção da poderosa família Médici, né, que financiou a pesquisa dele, né? Tá? Então ele começou a transitar nos altos círculos da Europa, né? Só que aí acontece o seguinte: as ideias dele começaram a perturbar pessoas importantes, né? Em particular a Igreja. Então ele foi chamado pela Inquisição. Ele foi chamado 2 vezes na vida, mas nesse período do auge, né, ele foi chamado para justamente se retratar perante a comunidade com essas ideias heréticas de movimento da Terra. Tá? E aí aconteceu uma coisa importante, né? Durante o tribunal dele, né, esse senhor aqui foi uma espécie de juiz inquisidor, Roberto Bellarmino, que era cardeal. Roberto Bellarmino é uma figura muito interessante. Ele foi juiz também do caso Giordano Bruno, e Giordano Bruno foi executado e morto pela Inquisição. Ele foi um dos juízes que votou a favor de matarem o Bruno. Só que o Bellarmino, ele, no passado dele, ele foi estudante de astronomia também, porque o lugar onde se poderia aprender astronomia era justamente na igreja, né? Então, uma das disciplinas das matérias, vamos dizer assim, que eles estudavam, entre outras, era justamente astronomia, porque tinha várias utilidades práticas que a igreja tinha que ter, por exemplo, o cálculo de que data cai a Páscoa, né? Quando é que cai a Páscoa? Então, todas essas tábuas eclesiásticas tinham que ser calculadas pelos padres, né? Então, na realidade, o Bellarmino então ficou meio que no início da vida dele dividido entre ser um padre ou ser um astrônomo, mas ele logo percebeu que se ele levasse muito a fundo essa ideia, haveria conflito. Então, as leituras sagradas poderiam conflitar com as descobertas astronômicas. Então, ele optou pela fé. Uma coisa, Galileu era um bom católico, né? Então ele acreditava, por exemplo, que a Bíblia era um bom livro para a religião, mas não era um bom livro de astronomia. Isso também era uma grande ofensa, né? Então Bellarmino chamou Galileu, né? Então, durante a Inquisição, ele foi questionado sobre a hipótese heliocêntrica, e aí ele recebeu uma pergunta simples e derradeira, né? Perguntaram para o Galileu: se é verdade que a Terra se move, então por que a gente não sente? Claro, tudo que a gente observa sobre movimento, a gente sente o movimento. Por exemplo, isso era o senso comum da época. Se a Terra se move, os pássaros que eu falei agora há pouco, eles deviam ficar perturbados no movimento deles. As nuvens não iam ficar paradas, tudo ia sair voando, né? Então, era uma loucura pensar que a Terra podia se mover e a gente não perceber. Tá? E aí o Bellarmino disse assim, ele abriu uma porta para o Galileu: se tu conseguir voltar aqui com uma prova irrefutável do movimento da Terra, eu até posso reconsiderar o teu caso. Tá? Mas, reconsiderar sim, eu levo para as instâncias superiores e a gente discute a tua situação. Agora, caso contrário, tu tem que te retratar publicamente. E ele fez isso, né? Então, quer dizer, fez forçado, né? Então ele teve que dizer que tudo que ele pensou, tudo que ele escreveu, tudo que ele defendeu era só poesia. Essa foi a palavra. Tudo manifestações poéticas.
Então era uma coisa assim, teve um devaneio, teve uma inspiração, então o heliocentrismo faz parte disso, né? Mas Galileu era um cientista e ele ficou com essa pergunta na cabeça: se a Terra se move, por que eu não sinto esse efeito, né? E aqui ele começou a encontrar a resposta. Ele fez talvez o que se chamou a primeira experiência de pensamento, né? Einstein ficou celebrado por causa dessa ideia de Gedanken Experiment, ou seja, experiência de pensamento, uma experiência que você imagina, mas não necessariamente tu vai realizar no laboratório, mas vai servir como um argumento para as pessoas discutirem em torno dos resultados possíveis do experimento. Então, na realidade, a experiência de pensamento foi uma ferramenta teórica, vamos dizer assim. E a ferramenta teórica que ele imaginou foi a seguinte situação: ele imaginou um cavaleiro, como está aqui nessa imagem, e o cavaleiro está segurando um objeto, aqui uma esfera na mão dele. E ele vai largar essa esfera. Tá? O que vai acontecer? Cavalo parado. Ele lá com a mão aqui, ele vai largar, obviamente ela vai cair do lado dele. Tá? Eu acho que dá para se convencer que esse é o resultado do experimento. Aqui a experiência de pensamento está sendo realizada, né? Mas na cabeça do Galileu ele estava imaginando. Então isso foi a primeira coisa curiosa, quer dizer, curiosa, porém óbvia, né? E todo mundo sabia, se eu largo essa coisa aqui, esse pointer, ele vai cair do meu lado. Só que agora a coisa que não é óbvia, é o próximo passo. E se o cavalo estivesse movendo? Aonde que vai cair esse objeto? Observem a linha do homem aqui, né? O que dá para ver? Cai ao lado dele. Cai exatamente ao lado dele. Não fica para trás, não fica para frente, mas cai ao lado dele. Todos estão conseguindo enxergar esse? E o que isso significa? O que isso significa? Significa coisas profundas sobre a natureza do movimento, como eu falei no início, né? Significa que esse cavalo, em primeiro lugar, está cavalgando, andando com velocidade constante, ele não está disparando, ele está andando uma velocidade fixa. Tá? E essa bolinha caindo ao lado do cavaleiro significa que é como se ele tivesse parado. Então, a grande lição aqui que o Galileu acaba descobrindo é que estar parado ou estar em movimento com velocidade constante são situações indistinguíveis. Tá? Isso é, no fundo, quem já foi estudante, estudou as leis de Newton, isso, no fundo, é o espírito da primeira lei de Newton, a lei de inércia. Todo o corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Dito de outra maneira, a gente pode dizer assim, o movimento se dá, porém ele se esconde. Por exemplo, se eu estou dentro de um avião, quem já andou de avião, né? Eu entro num avião, ele decola, e quando ele chega na altitude de cruzeiro, ele está com uma velocidade constante. Vamos supor que não tenha turbulência, não tenha nenhum problema. Ele não está parado, ele está viajando, sei lá, 700 km por hora, é uma baita de uma velocidade, né? Mas eu poderia, dentro do avião, montar uma mesa de ping-pong e com um outro amigo jogar ping-pong, como se eu estivesse aqui nessa sala. E o movimento da bolinha e as minhas reações seriam exatamente como se eu estivesse parado. Porém, eu não estou parado, eu estou me movimentando, só que eu não percebo que eu estou me movimentando. Então, Galileu chegou a uma derradeira conclusão, que a Terra pode estar se movimentando, só que a gente não vai sentir isso. Tá? Ele até tentou várias coisas. Ele tentou, porque ele tinha aquele compromisso de voltar lá com uma prova irrefutável, né, que a Terra se move. Então, ele pensou inicialmente que talvez as marés fossem como se a Terra chacoalhasse durante o dia, e aí tem maré alta de um lado, maré baixa do outro. Mas isso, obviamente, não é a explicação. A gente sabe hoje que não tem nada a ver com o movimento, com o chacoalhar da Terra, né? Então, na realidade, essa não era a explicação. A explicação é que ele acaba de descobrir o princípio de relatividade. E quando a gente aprende relatividade pela primeira vez, a gente aprende o que é chamado de relatividade de Galileu. Tá? Então, voltando para o cenário da Terra, a Terra se move, mas a gente não percebe isso. Tá? Um colega do Galileu até sugeriu que ele poderia usar como argumento, e esse é um bom argumento, esse que o colega sugeriu, de que as fases de Vênus seriam um indício de que a Terra não está no centro do universo. Na realidade, é o Sol que poderia estar, né?
Então, porque seria exatamente como a Lua girando em torno da Terra, ela tem várias fases, fase crescente, minguante, cheia, nova. Vênus também tem. Então, isso seria uma prova de que Vênus não está girando em torno da Terra, mas está girando em torno do Sol, né? Mas Galileu queria uma coisa mais contundente. Mas o que ele achou foi uma coisa que vai ter importância decisiva no futuro, o princípio de relatividade. Damos um salto de alguns séculos, né? Chegamos no ano do milagre, que é como se chama na física, 1905. Né? Esse é o ano assim de rompimento que o Einstein aparece. Ele tem em torno de 21 anos. Ele publica em sequência várias coisas. Em março ele publica um artigo onde ele explica o chamado efeito fotoelétrico, quer dizer, que é a emissão de elétrons pela chegada de radiação. Tá? É com esse artigo que nasce a mecânica quântica. Ele é um dos, vamos dizer assim, pais da mecânica quântica. Tá? O conceito de fóton aparece aqui. Em março ele defende a tese dele sobre dimensões moleculares. 3 de maio, em maio ele publica um artigo sobre movimento browniano. O que é isso, né? É a observação de que grãos de pólen em suspensão em colóides se movem aleatoriamente. Einstein explicou isso como sendo uma manifestação da estrutura atômica da matéria. Então, essa é a primeira prova direta de que existem átomos. Olha, a gente está em 1905, os químicos já tinham se esforçado em usar o conceito atômico, mas ainda não tínhamos chegado no conceito atômico, assim, irrefutavelmente. Esse trabalho de Einstein mostra isso. Bom, aí em junho e setembro tem os 2 trabalhos da relatividade. O primeiro deles é o que ele apresenta propriamente a teoria da relatividade, e o último deles é um artiguinho de 3 páginas, onde aparece a fórmula mais famosa da física, E igual a equivalência entre matéria e energia, E igual a mc2. Né? Mas sobre o que é tudo isso? Né? É de novo o problema do movimento. Tá? Agora, 300 anos depois de Galileu, a gente volta de novo a fazer a pergunta, como as coisas se movem, só que agora na presença da eletricidade. Eletricidade e magnetismo. Como é dado o movimento quando esses fenômenos estão presentes? Não é um fenômeno geral, agora é com a eletricidade presente. Vocês não precisam se preocupar com as equações, elas são só ilustrativas. Aqui basta saber que aqui é o campo elétrico e o campo magnético, ou seja, a eletricidade e magnetismo descritos por essa equação. Isso é o século XIX já. Isso é a grande era da física sobre eletricidade. A eletricidade está influenciando inclusive as artes, né? Então, em todas as áreas, todo mundo só queria saber sobre eletricidade. No final do século XIX, a Revolução Industrial começa a fazer uma transição importante na Europa. Por quê? Porque começa a trocar o sistema antigo, que era gás, para o sistema novo, que é baseado em dínamos, com eletricidade vindo para as casas. Então, aí entra a família do Einstein, curiosamente, que o pai do Einstein, o Hermann Einstein, e o tio eram sócios de uma fábrica de dínamos. Então, eles estavam construindo motores elétricos justamente para essa eletrificação generalizada que estava se fazendo na Europa. Né? Então, essas equações aqui, alguém pode perguntar, ok, um físico aprende essas equações, com o que a gente pode fazer com essas equações? Né? Então, por exemplo, elas podem descrever relâmpagos, né, tempestades, a parte elétrica, pelo menos não a parte meteorológica, ímãs, lâmpadas, rádios, televisões, computadores, celulares, enfim, toda a sociedade moderna que a gente tem baseada na eletricidade. Se faltasse luz agora aqui nessa sala, acabava a minha palestra. Claro, eu podia ficar falando aqui, mas todo o aparato em torno disso depende da eletricidade. Né? E é nesse contexto que Einstein aparece. Aquele trabalho sobre a relatividade é justamente o trabalho que questiona como as coisas se movem num contexto da eletromagnética, quando tem eletricidade e magnetismo. Esse é o título do trabalho. Podem ver o título, não diz nada de relatividade. Se vocês pegassem, vocês não iam ter nem noção que é o trabalho famoso de 1905, né, sobre relatividade. Isso aqui eu tirei daquele repositório Einstein Paper Project, na versão em inglês. O título é assim, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Exatamente isso, eletrodinâmica dos corpos em movimento. Tá? Como que a gente observa o movimento quando a gente tem presenças de cargas e campos elétricos e magnéticos. Né? Nesse famoso artigo, ele traz 2 postulados, e eles são centrais. O primeiro é o princípio de relatividade. É Galileu aqui. Ele vai buscar lá em Galileu
que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Ou seja, é aquela ideia do cavalo que vocês viram agora. É essa ideia que ele agora diz, isso vale para tudo. Tá? E o segundo e mais importante, não mais importante, mas o segundo e muito importante, é que a velocidade da luz ela é constante para todos os observadores. Tá? Então é um postulado que ele diz assim, se a gente está, por exemplo aqui, eu estou com esse meu pointer aqui sai um facho de laser. Se eu saio correndo e dou uma apertada e esse raio de luz sai, a velocidade com que vocês vão medir esse raio de luz não vai ser a velocidade da luz mais a minha velocidade. Vai ser sempre só a velocidade da luz. Não importa como as coisas se movem, né? E as consequências são dramáticas. Eu vou fazer um desenhozinho aqui. Tenho dois observadores, um azul e um vermelho. Então, observadores, eu botei esse sistema de coordenadas só para... Tipo assim, vocês podem pensar que isso é largura, comprimento e altura. E esses dois observadores vão testemunhar um fenômeno eletromagnético. Por exemplo, um pulso de luz, uma lâmpada que se acende. Só que vai ter um detalhe a mais. Esse carinha azul aqui, ele vai sair se movendo para a direita. Então eu vou dar uma velocidade. Então, na realidade, essa lâmpada está parada nesse referencial vermelho e esse observador aqui vai observar essa lâmpada e vai medir as propriedades da luz, enquanto que esse vai observar essa lâmpada, mas ele está se afastando do primeiro. Tá? Então, como é que a gente usa aquelas equações de Maxwell, aquelas equações que eu mostrei lá? Então, uma possibilidade seria dizer assim, aqui eu só repeti aquelas equações que eu mostrei lá naquela figura anterior, não precisam se preocupar nos detalhes matemáticos, só precisa olhar para as cores, né? Então, aqui ele pode usar as mesmas equações. Então, ele pega simplesmente do caderno dele, escreve as equações, e ele pode, com essas equações, descrever o pulso de luz. Agora, como que vai ser descrito esse pulso de luz por esse observador que está andando para a direita? Tá? Então, essa é a grande pergunta. Será que são as mesmas leis, ou será que ele tem que inventar outras leis? Tá? Mas o princípio de relatividade diz assim, tem que ser as mesmas leis. As leis têm que ser as mesmas. E quando o físico diz as mesmas leis, ele quer dizer que as equações, a forma das equações tem que ser as mesmas. Então, se vocês olham, a única coisa que mudou é a cor, mas as equações em si são as mesmas. Mas isso tem um preço para pagar. E o preço para manter a forma das equações, ou seja, para todos observarem as mesmas leis da física, e o movimento se esconder de novo, como aconteceu lá para Galileu, é que espaço e tempo não podem mais ser os mesmos para os dois referenciais. Né? Então, o referencial azul vai fazer a sua contabilidade de posições de réguas e relógios, ele vai medir o tempo e o espaço de um jeito, só que no outro referencial, o tempo e o espaço vão ser diferentes. Tá? Então, essa é a conclusão. Espaço e tempo acabam não sendo contabilizados da mesma forma nos dois referenciais, se as leis da física têm que ser as mesmas para os dois observadores. Isso é mais ou menos como dizer assim, eu tenho essa famosa pintura, a pintura é a mesma, ou seja, as leis da física são as mesmas, o que muda são as molduras, mas é a mesma lei. Aqui eu vou fazer um experimento com vocês, agora uma demonstração. Isso aparece no artigo do Einstein. Por quê? Porque no início, para ele chegar em todas essas grandes conclusões, o que ele faz? Ele tem que fazer uma coisa inusitada, ele tem que definir o que é o tempo. E um tempo de uma maneira muito especial, que é exatamente o tempo como a gente mede na física. E ele percebe outra coisa, né? Ele percebe que na realidade a questão da simultaneidade não é uma questão mais absoluta, ou seja, dois eventos, duas coisas que acontecem simultâneos para um grupo de pessoas podem parecer em tempos diferentes para outro grupo de pessoas, desde que eles estejam em movimento relativo. Muito bem. E por que isso é importante? Porque isso vai afetar exatamente a definição de tempo. Eu vou fazer aqui um vídeo, vou mostrar um videozinho para vocês, né, com esses dois bonecos aqui. Tem a Alice, que é o observador A, e Bob, que é o observador B. O Bob vai... no próximo slide eu só vou antecipar o que eu vou mostrar. Então eles vão estar parados o Bob está parado numa estação de trem, tá? E ele está esperando o trenzinho trazendo a Alice para a sua estação. E aí um fenômeno eletromagnético acontece.
Eu vou passar agora. O vídeo não está 100%, mas eu acho que dá para enxergar. Está aqui a Alice, ela está andando no shuttle, né, no aeromóvel. O Bob está ali parado e ele está esperando ela chegar na estação. E aqui vem o trenzinho dela. De repente vão cair 2 raios, um na frente e outro atrás. Um fenômeno raro, 2 raios caindo. Será que eles foram simultâneos? Vamos ver o que o Bob enxerga. Ele vai enxergar os 2 simultaneamente. Os 2 pulsos, como ele está equidistante dos 2 extremos e parado, ele viu os 2 raios chegarem para ele no mesmo tempo. Então ele vai julgar que foi simultâneo. Agora vamos ver o que a Alice vai ver. Agora em câmera lenta. Deixa eu sair daí. Tá, isso vai passar de novo. Eu vou ficar aqui para não atrapalhar os... Então, não sei se vocês conseguiram ver. A Alice, ela vê o raio da frente, caíram os 2 raios, só que ela estava se movendo na direção do raio da frente. Então, para ela, o raio da frente aconteceu primeiro e o raio de trás aconteceu depois. Então, do ponto de vista dela, ó, as coisas não foram simultâneas. Tá? Quem é que está certo? Os 2 estão certos. Bob vê... Ó, essa é a visão da Alice. Ela vê primeiro o raio da frente, depois o raio de trás, chegar nela. A informação se propagando. Então, ela vê em tempos diferentes, Bob vê o evento como sendo simultâneo. Agora ele vai mostrar, agora vamos quebrar a imagem em 2, para comparar os 2 observadores, né? Bob é simultâneo, Alice é em tempos diferentes, e é o mesmo fenômeno. Tá? Einstein descreve alguma coisa parecida no artigo dele, tá? Onde ele discute a natureza da simultaneidade. E por que isso é importante? Bom, em primeiro lugar, isso aqui é simplesmente o que eu acabei de falar, é porque isso está ligado com a noção de tempo, diretamente ligado com a noção de tempo. Como assim? Einstein, logo no início do trabalho, ele responde essa pergunta. O que é o tempo? Ele responde, todos os nossos julgamentos em que o tempo desempenha um papel são sempre julgamentos de eventos simultâneos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, ó, essa palestra ia acontecer aqui nesse lugar, então esse é o lugar do espaço, o evento associado é a palestra, quando simultaneamente meu relógio, eu olho para cá, marca 7h30. Então eu estou medindo um evento no espaço, quando simultaneamente meu relógio diz alguma coisa. Se vocês olham Fórmula 1, vocês devem ver aquelas tomadas de tempo, tempos parciais, os carros estão passando, é exatamente a definição de Einstein, ali está explícito, né? O carro sai do box, passa na primeira marcação de tempo, a chegada dele naquele ponto do espaço, marca o cronômetro com um valor de tempo simultâneo, aí ele vai andando mais, sei lá, 1 quilômetro, não sei lá quanto ele anda no espaço, e passa na segunda marcação, marca a segunda tomada de tempo, e assim por diante, né? Então, quem olha a Fórmula 1 vê exatamente a definição de Einstein presente. Por quê? Medida de tempo é uma medida de simultaneidade. Sempre a gente faz isso. Vou no cinema. Onde é que é o cinema? Ali no shopping, né? Vai passar um filme, esse é o evento que vai acontecer naquele lugar, quando o meu relógio estiver marcando, sei lá, 21 horas, tá? Simultaneamente. Só que a simultaneidade é enganosa, porque ela pode ser 2 eventos podem ser simultâneos para mim, mas não serem para vocês. Então a simultaneidade é relativa. E como o tempo é uma medida de simultaneidade, o tempo acaba sendo relativo. Tá? Então isso gerou um debate, essa linha de raciocínio do Einstein que ele apresenta no trabalho pegou todo mundo de surpresa, porque em princípio é um artigo sobre eletromagnetismo, movimento e equações de Maxwell, né? Mas ele vem com uma discussão sobre a natureza do tempo. Tá? E todo mundo foi pego de surpresa e gerou um grande debate. Tá? Depois disso, a questão do tempo e da simultaneidade era levantado, será que realmente não existe uma simultaneidade absoluta em que todos os observadores podiam observar 2 fenômenos como sendo simultâneos e não a questão só de relativo? Tá? Então isso por muito tempo se debateu em torno disso, né? Então aqui de novo, simultaneidade é um relógio, um evento, por exemplo a chegada
de um trem e num local, a estação. Então, por exemplo, consequências da relatividade especial. Isso foi a relatividade que Einstein apresentou em 1905. Né? Uma das consequências é o chamado paradoxo dos gêmeos. Imaginem só dois gêmeos. Então, obviamente, dois gêmeos são pessoas ligadas por quase uma simultaneidade de nascimento. Então, eles têm rigorosamente ou aproximadamente a mesma idade. Tá? E aí um deles fica num referencial e o outro é colocado para andar, uma viagem relativística. Então, vai embora com uma velocidade muito próxima da luz e depois volta. Tá? Então, a relatividade prevê que o reencontro desses dois gêmeos, o gêmeo que ficou vai ter uma idade bem superior à idade do gêmeo que viajou. Então, uma maneira de preservar a juventude é fazer viagens relativísticas. Né? Só que a questão toda, quando se discute essa questão do paradoxo dos gêmeos, como é que eles não perceberam isso? Como é que eles não perceberam? O que deu errado aí para um gêmeo voltar mais jovem que o outro? Né? Será que eles não perceberam que os relógios estavam defeituosos? Ou sei lá? Não, a questão é que os intervalos de tempo, esses intervalos de tempo dos relógios medidos no referencial azul e no vermelho, eles não são os mesmos. Um segundo num referencial não corresponde a um segundo no outro referencial. Tá? Muito embora o gêmeo azul, ele acha que o tempo passou igual. Então, ele não percebeu que o tempo dele está dilatado ou não. O gêmeo vermelho também, ele não percebeu. Os relógios dele, e o relógio dele pode ser o relógio de pulso ou pode ser o relógio biológico. Então, para ele, o tempo passou normalmente. Eles só vão perceber que eles estavam com tempos diferentes quando eles fizerem um reencontro. Tá? Aí eles vão fazer a contabilidade, vão ver quanto um envelheceu em relação ao outro devido ao movimento relativo. Né? Tá? Alguém vai dizer, mas isso é muito estranho. Né? Isso foi feito, o experimento. Agora não é só um experimento de pensamento, é um experimento físico. Né? Em 1971, dois físicos, Raphael e Keating, eles projetam exatamente fazer esse experimento dos gêmeos. Só que, claro, que não com pessoas, mas com dois relógios atômicos. Né? Então, o relógio atômico é um relógio super preciso. Ele atrasa, sei lá, 1 segundo e 1 bilhão de anos. É uma coisa assim, é o que a gente tem de mais preciso. A marcação do tempo é feita não com o sistema que a gente usa nos relógios usuais, porque a gente marca o tempo de que forma? Com um oscilador. O Galileu, por exemplo, ele fazia os experimentos dele fazendo assim, ó. O cronômetro dele era isso aqui, ó. Ele media o pulso. Tá? Então esse era o cronômetro dele. Não tinha cronômetros como a gente tem hoje em dia. Então ele usava os batimentos cardíacos como cronômetro. Né? Por quê? Porque é uma coisa ritmada com uma frequência, no caso era a frequência cardíaca, que mantinha o intervalo de tempo definido. Tá? Claro que os relógios foram evoluindo, aí mudaram o sistema, vieram sistemas com molas, né, que a gente dava corda, o sistema dos relógios dos avós, né, que é um sistema de pêndulos, né, e aí tem um pêndulo que mantém a frequência. Né, então, a questão toda é ter um bom oscilador. Né, então, o bom oscilador aqui acontece ao nível dos átomos. Né, então, esse é um relógio extremamente preciso. Raphael e Keating, então, fizeram o seguinte experimento, pegaram. Como vocês estão vendo, eles estão dentro de um avião comercial de 1971. Botaram um relógio atômico lá dentro e deixaram um outro na Terra. A Terra é na base naval onde eles fizeram o experimento. Sincronizados inicialmente. Então é como se eles tivessem nascidos no mesmo instante. Então eles estão marcando exatamente o mesmo tempo. Aí o avião decolou, ficou voando para lá e para cá, depois ele voltou, regresso. Aí compararam os relógios. Os relógios estavam defasados, desincronizados, bem de acordo com o que a teoria da relatividade prevê. Claro que aqui tem uma peculiaridade, porque na realidade eles têm duas dilatações do tempo. Uma delas é devida ao movimento, esse que eu acabei de descrever, e tem um outro que eu vou mostrar mais adiante, que ainda não, nessa altura do meu seminário ainda não citei, é que se você está... Não, nessa altura já se sabia, porque em 71 já se tinha a teoria da relatividade geral. Por quê?
Porque relógios andam mais devagar quando eles estão mais perto de grandes massas, ou seja, se o campo gravitacional está mais intenso, ele anda mais devagar. Então, se tu pega um relógio e coloca lá no espaço ou dentro de um avião, ele anda mais rápido. Tá? Isso é um problema, por exemplo, para os GPS. Todo mundo tem celular, todo mundo usa Uber. É bom saber que quando vocês vão pegar um Uber, vocês estão pegando um sistema que depende da relatividade. Se não existisse a relatividade, não existiria Uber, né? Porque o GPS, que é a base da coisa, é uma comunicação entre relógios terrestres e relógios de satélites. Como eles estão se movendo, esses satélites do sistema de posicionamento global, são 26 ou 27 satélites ao redor da Terra, eles estão se movimentando e estão em um outro potencial gravitacional, estão mais afastados da Terra. Então, eles sofrem atrasos, mas atrasos assim, de nanosegundos, mas isso pode ser importante para fazer a localização por triangulação da tua posição na Terra, né? Então, na realidade, eles medem as distâncias usando medidas de tempo. No fundo é isso, né? Então, o que o GPS faz? Ele usa as equações da relatividade para corrigir e manter os relógios terrestres sincronizados com os relógios do espaço. Então, só funciona porque a relatividade entra como uma ferramenta para corrigir a dessincronização dos relógios, né? Então, Rafael Keating realiza um experimento dos gêmeos, né, usando relógios ultra precisos, né? Outra descoberta importante, esse é um cidadão muito importante, Paul Dirac, um dos maiores físicos teóricos do século XX. Ele une a mecânica quântica com a teoria da relatividade de Einstein, em especial, e ele prevê, entre outras coisas, o que é chamado de equação de Dirac, né, a existência da antimatéria, o antielétron. Então ele prevê isso em 1928 e o Anderson descobre em 1932 o antielétron. Alguém vai dizer assim, mas isso aqui é uma coisa muito exótica. Depende. Se vocês foram, eu não sei se ainda em Porto Alegre ainda tem nos hospitais, mas existe um tipo de tomografia chamado tomografia PET, Positron Emission Tomography, que é um tipo de tomografia onde eles injetam uma substância radioativa no sangue, esse contraste radioativo vai andando e, digamos assim, seja um iodo radioativo que vai até a tireoide, né? E aí, esse iodo começa a emitir pósitrons, que é antimatéria. O pósitron, quando encontra um elétron, ele se aniquila e produz 2 fótons, ou seja, produz radiação eletromagnética. Então, essa radiação sai da tua tireoide e vai até um sensor, um detetor que fica fica deitado lá, né? E aí isso gera uma imagem. Então, na realidade, a tua tireoide nesse meu exemplo, começa a brilhar, mas brilha por quê? Porque tu tem antimatéria lá aniquilando matéria, produzindo radiação. Então, durante o tempo que o contraste está funcionando, né, no corpo e não é eliminado, você está lá fornecendo radiação para formar uma imagem e enxergar se tem um tumor, ou se tem alguma coisa assim, né? Então isso é um tipo de aplicação em medicina nuclear de antimatéria, né? Uma coisa não é tão assim do outro mundo. Então agora chegamos na teoria geral, que é de 1915, né? Tá? A teoria da gravitação relativística. Bom, essa história foi assim, né? O Einstein sabia que a teoria dele da relatividade, essa que eu apresentei agora, estava incompleta. Por quê? Porque ela não contemplava a presença do campo gravitacional, nem mesmo movimentos acelerados, né? Então, eu vou só lembrar, todo estudante já estudou a gravitação universal, né? Isso é a gravitação do ano de 1666, de Newton, né? Isso foi um outro ano do milagre, porque Newton, durante a peste negra, as cidades começaram a ser gradativamente fechadas na Europa por causa da praga, né? Então a Universidade de Cambridge também foi desativada, ele se mudou para a casa de campo. E aí conta o Halley, né, que era amigo dele, que ele teria observado uma maçã caindo de uma macieira, né? E aí ele se deu conta de que a queda livre da maçã era semelhante, se a gente pensasse dessa maneira, à queda livre da Lua. A Lua está perpetuamente caindo na direção da Terra, só que ela não cai porque ela está girando ao mesmo tempo, ela faz um movimento ao redor da Terra, né? Então, mas a gente poderia imaginar isso como uma queda livre permanente.
E ele teve a presença de espírito de calcular essa relação entre a queda livre da maçã e a queda livre da Lua, e consegue chegar nessa expressão aqui para aceleração, aqui no caso é a força da gravidade, que depende do inverso do quadrado das distâncias. Então essa virou a teoria da gravitação primeira, quantitativa, e explica os movimentos planetários, por exemplo, né? Mas tem uma outra coisa filosófica aqui atrás, né? Tá? Que eu sempre bato nessa tecla, né? Ao mostrar isso aqui, tu está mostrando que o céu e a terra não são tão diferentes. Lembrem, isso aqui é 1666, ainda estamos saindo da Renascença, ou ainda com esses ares renascentistas na cultura da época, né? Então, na realidade, mostrar que as mesmas leis que regem o movimento da Lua são as mesmas leis que regem os movimentos na Terra é um grande passo, bem no sentido daquilo que o Galileu fez, né? Então a gente fiz um zigue-zague só para poder introduzir o assunto. Nós estamos no ano de 1907, né? Então, observem, em relação a 1905, passaram-se 2 anos. Então, daquela lista de trabalhos do Einstein, isso foi o grande ano de produção intelectual dele, e aí ele não fez mais nada em termos de relatividade, né? Uma porque a grande febre da física da época era o nascimento da mecânica quântica. Então todo mundo começou a pensar sobre isso, né? Einstein também vai ter uma participação nos debates e nos desenvolvimentos que ele também contribuiu no início. Então ele ficou mais ou menos 2 anos sem atuar muito na teoria que ele tinha dado o pontapé inicial, que é a relatividade. E aí ele é convidado a escrever uma espécie de artigo de revisão para um anuário de física, né? E aí ele foi convidado e ele, tá, ok, eu vou escrever, mas ele achava que ele tinha que introduzir uma coisa nova, ele tinha que atacar aquele problema que estava sempre perturbando ele. Como generalizar a relatividade quando aquela relatividade que ele tinha apresentado há 2 anos antes, quando na presença de um campo gravitacional. E aí acontece o seguinte, acontece o que ele chamou para o resto da vida de a maior ideia da vida dele. Ele se deu conta de uma coisa simples, mas muito profunda. Uma pessoa em queda livre não sente o seu próprio peso. Como assim, né? O que é isso? Imagina só, você está dentro de um elevador. Tá? Aí, de repente, rompe o cabo do elevador. Tá? O elevador está parado, de repente rompeu o cabo e ele começa a cair. Tudo no elevador está caindo, né? Você está caindo, o elevador está caindo, né? Mas todos estão caindo na mesma taxa. Então, por exemplo, eu estou parado aqui, imagina só se essa sala fosse o elevador, ele começa a cair, o chão está descendo exatamente a aceleração da gravidade, mas os meus pés vão junto, meu corpo vai junto. Então, em relação ao chão, a gente não tem força relativa entre a gente. Então, o que vai acontecer? Einstein se deu conta, tudo vai começar a flutuar dentro da cabine do elevador, né? Como se estivesse no espaço sideral, num lugar onde não tem gravidade. Ou seja, um referencial em queda livre é como se você estivesse na ausência de gravidade. Você cancela a gravidade. E tem mais coisas. Por exemplo, nesse referencial em queda livre no elevador, né? Por exemplo, se eu pego esse objeto e jogo, eu não vou fazer isso agora. Eu posso fazer com essa bolinha aqui, né? Essa bolinha aqui, eu estou num referencial que está acelerado, né? Eu pego e jogo, ela vai ter um movimento bem característico de queda livre. Se eu estou nesse elevador em queda livre e faço esse experimento, ela sai em linha reta. Tá? Então eu não vou ter nenhum jeito mecânico ou óptico de detectar um movimento de queda livre. Claro, isso seria uma forma interessante, né? Vocês, da próxima vez que entrarem no elevador, né? Se romperem o cabo, tiverem o azar, curtam esses momentos finais da vida de vocês, né? Como o Einstein sugeriu. Então, claro que lá embaixo o final é derradeiro, né? Mas enquanto estiverem caindo, experimentem a ausência de peso. Existe um avião chamado Comet, né? Que ele faz, você pode pagar um dinheiro lá, de passagem, e ele faz esses voos parabólicos, assim, né? Então, na realidade, ele faz um voo
que aí você, por alguns minutos, você está em queda livre, tudo começa a flutuar. Né? Então, vários filmes foram filmes assim, com ficção científica, que tem que ter o efeito de ausência de gravidade, foram filmados a bordo desse avião. Né? Inclusive, aquele filme, um deles que eu sei, assim, de cabeça, é o Apollo 13. O Tom Hanks foi lá e ele disse que no início ele passou muito mal, enjoava, porque realmente nos primeiros momentos quando ele está fazendo o movimento parabólico aquele, né, a pessoa não tá preparada, enjoa, né? Mas então isso é simplesmente a demonstração do que Einstein chamou de princípio de equivalência. Tá? Mas ele tem mais consequências. Não é só essa consequência que eu estou dizendo aqui. Se, por exemplo, eu estou agora numa nave espacial e essa nave está sendo acelerada para cima, tá? Exatamente com a aceleração da gravidade aqui terrestre, 9 metros por segundo ao quadrado, tá? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí eu estou acelerando a nave para cima, aí eu largo um objeto. Esse objeto vai cair exatamente como cai na superfície da Terra. Se o astronauta sobe numa balança, ele vai medir exatamente o peso que ele mede se ele estivesse na Terra. Agora, então, esses cenários, o princípio de equivalência, então, fala sobre exatamente esse problema da queda livre, mas também fala da equivalência das acelerações. Não tem como detectar uma aceleração que é puramente inercial, ou seja, essa aqui é do movimento. Quando eu digo inercial, eu quero me referir a movimento, né? Então, essa é uma aceleração inercial e essa aqui é uma aceleração gravitacional. Não tem como distinguir isso. Isso é o princípio de equivalência também. E agora vem a questão mais dramática, que é a seguinte. Agora imaginem só um elevador, tá? Que tem um furinho aqui e ele está sendo acelerado para cima. Agora ele não está caindo, mas ele tá com um cabo e deu um puxão muito forte, ele acelera para cima. E aí, nesse orifício aqui do alto da sala, entra um raio de luz. Nós, que estamos fora do elevador, a gente vai ver esse raio de luz andando em linha reta. Para um observador que está parado aqui dentro, ele vai ver num primeiro instante o raio de luz aqui, no instante seguinte ele vai parecer dentro do elevador um pouquinho mais baixo, porque o elevador está subindo, mas o raio está andando em linha reta, né? Depende de quem está vendo. Quem está vendo dentro do elevador vai ver no instante T3 aqui o raio de luz mais baixo, depois no instante T4 quase lá no chão. Ou seja, o observador dentro do elevador acelerado para cima vai ver a luz se curvar. Então ele vai observar a curvatura da luz por um efeito inercial. Mas, como do slide anterior eu argumentei, e na realidade quem argumentou foi o Einstein, né, que a aceleração inercial é indistinguível da aceleração gravitacional, significa que um raio de luz passando perto do Sol também vai sofrer desvio, exatamente como esse meu exemplo aqui. Tá? E esse é o famoso experimento, né, que a gente celebrou agora 100 anos, né, o experimento onde o Brasil participou, lá até teve uma amostra aqui de Sobral, né, Sobral no Ceará, onde esse desvio da luz foi medido. A ideia é muito simples, aqui está a Terra, aqui está o Sol, aqui está uma estrela distante, aí o raio de luz vem, sofre um desvio e vem até a Terra, mas a gente enxerga a posição aparente em linha reta. Então aqui este ângulo de desvio aqui pode ser medido. Tá? A gente mede isso, tem que medir assim com estrelas bem pertinho da borda, mas aí como é que tu vai enxergar uma estrela perto da borda do Sol? Então tu tem que ter um eclipse, né? Então tem que ter uma coisa para ocultar toda a luminosidade do Sol e a gente enxergar esse deslocamento aparente da luz devido à passagem do raio perto do Sol, né? Então isso foi medido, tá? Só que aqui nós estamos no ano de 1911, né? Então esse é o título do artigo do Einstein, onde ele propõe esse experimento. O título do artigo é sobre a influência da gravidade na propagação da luz. Só que aqui ele ainda não tem a relatividade geral. E o resultado para este ângulo que ele encontra é de 83 segundos de arco. É menos de um segundo de arco, né? Melhor, menos que 1 grau, né? É 1 segundo de arco. Mas esse número está errado. Então esse é um cálculo famoso do Einstein que está errado. Tá?
mas ficou famoso, né? Isso é de 1911, né? Então, famoso a ponto de instigar as ideias da comunidade científica e, em particular, desse senhor aqui, Erwin Freundlich. Tá? Freundlich era um jovem astrônomo, tinha acabado de terminar o doutorado dele, ficou sabendo desse trabalho do Einstein e queria ele desenvolver a medida. Né? Então, ele propõe medir o desvio da luz no próximo eclipse, que seria em 1914, na Crimeia, na Rússia. Então, seria visível na Rússia nesse ano de 1914. Né? Então, tem histórias divertidas, né, que durante a preparação do experimento, né, o Freundlich se casou nesse meio tempo, né, então ele foi em lua de mel. Então, ele foi para um lugar lá, acho que nos Alpes, né. Coincidentemente, o Einstein deu uma passada lá durante a lua de mel para visitar o Freundlich. Né? E aí, quem escreve, isso a gente sabe por cartas, não do Einstein, não do Freundlich, mas da mulher do Freundlich, que ficou furiosa com a presença do Einstein lá durante a lua de mel. Né? Então, aparentemente, o Freundlich deixava a mulher dele no bosque durante a lua de mel, né? Olhando as flores e as coisas, né? E saía a caminhar com o Einstein para discutir a montagem do experimento. Né? Muito bem, então eles prepararam uma expedição para ir até a Crimeia, na Rússia, só que aí acontece uma coisa. Explode a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, todo mundo começa a brigar entre si. Né? E o Freundlich e a equipe dele são presos na Crimeia. Né? Tá? Então, imaginem só, você está chegando lá com um monte de equipamentos, telescópios, coisas bem sofisticadas para a época. Tu chega na fronteira, tu é parado por um guarda russo e ele pergunta: o que vocês vão fazer aqui? A gente vai medir o desvio da luz pelo sol aqui. Era óbvio que para os caras isso soava como uma mentira, né? Era um ato de espionagem, no fundo era isso que eles estavam pensando. Então eles foram presos. Né? O Einstein ficou se correspondendo com Freundlich, dando os pêsames, deixa para a próxima, força, né? Então, e essa foi, digamos, a sorte do Einstein, porque se tivesse medido, teria visto que o cálculo dele está errado, tá? Porque ele não tinha a teoria completa ainda. Né? Muito bem. Bom, então, isso ficou para trás. Em 1913, Einstein e um dos melhores amigos dele, o Grossmann, né? O Grossmann era, digamos assim, na época, Einstein é tido como o grande físico teórico. É verdade. Ele era um farejador de princípios, mas ele não era muito bom na matemática. O matemático forte por trás dele era o Grossmann. Tá? Isso vai mudar. Eu só quero deixar claro que nessa fase, Einstein acreditava que era a coisa mais elevada, era pensar nos princípios da natureza, nos princípios da física. E a matemática era uma coisa assim menor, assim, deixava para os outros fazer. Então ele não se envolvia com isso. Né? Então, quem participava, que era uma pessoa muito precisa, um ótimo matemático, Marcel Grossmann. Então, juntos, eles publicaram uma primeira tentativa de uma teoria relativística da gravitação. Uma teoria que pegava o campo gravitacional e colocava num contexto da relatividade. Usava aquela ideia que eu falei agora no início, né, do princípio de equivalência, né, e tentava dizer que, no fundo, mostrar que todo movimento é relativo. Não só movimentos com velocidade constante, mas também na presença de aceleração e campo gravitacional. Esse trabalho ganhou um apelido em alemão chamado Entwurf, que traduzido significa esboço. Porque Einstein estava inseguro, tanto é que o título do trabalho é o esboço de uma teoria generalizada da relatividade e da teoria da gravitação. Então é o esboço. O Entwurf, então, virou o que ele tinha de melhor para entender a gravitação relativística. Isso aqui é a capa do trabalho original. Tá? Aqui está Entwurf, Einer, bom, isso eu não consigo pronunciar. E aqui tem a Physische Teil, né, von Albert Einstein, ou seja, a parte física é Albert Einstein, a parte matemática é o Marcelo Grossmann. Tá? Então, na realidade, essa é a capa do trabalho que eles publicaram e virou um trabalho de referência para eles nos próximos meses e nos próximos 2 anos. Né?
Aqui é só para ilustrar a importância de Grossman, né? Então tem uma grande conferência, aqui é um cartaz um pouco antigo, mas todo ano tem a chamada Encontro de Marcel Grossman, esse aqui foi em Roma, tá? Que celebra exatamente, se olham todos esses nomes aqui, é tudo pessoas ligadas às diferentes áreas da relatividade, né? Então, e cosmologia, gravitação, etc. Então, na realidade, Marcel Grossman tem uma importância, apesar de ele não ser muito conhecido, né? Chegamos no derradeiro ano de 1915, né? E é aqui que a virada vai acontecer. Em 1913, Einstein então publica esse Entwurf, né, o tal do esboço. Ele ganha uma certa repercussão, começa a ser convidado para falar sobre relatividade geral nos grandes centros. E nesse ano ele é chamado para a Universidade de Göttingen, tá? A Universidade de Göttingen tinha o maior centro de matemática do mundo. Então, os maiores matemáticos estavam lá, em particular o grande David Hilbert. Tá? Hilbert era o grande matemático da Europa na época, né? Tá? Ele é famoso, se vocês procurarem na internet, os 23 problemas de Hilbert. Ele listou os 23 problemas capitais da matemática para os próximos anos, né? Vamos dizer assim. Então, ele também é uma pessoa, um nome de referência na mecânica quântica, o tal espaço de Hilbert, né? Enfim, tem toda uma lista de coisas importantes. Einstein, então, foi convidado para dar seminários, ou seja, palestras, sobre a teoria dele, tal do Entwurf, para os matemáticos, né? Hilbert caiu de amores de cara pela relatividade geral, ou pela teoria que Einstein estava apresentando, né? A ponto de dizer assim, né, a física era complicada demais para deixar apenas para os físicos. Tipo, a gente, dos matemáticos, né, a gente tinha que entrar nisso aí e ajudar, porque isso não pode deixar só com esses caras aí, né? E aí acontece uma coisa inesperada. Observem que agora, aqui é junho, agora eu estou indo mês a mês. A tensão vai crescendo. Nós estamos no mês de junho, ele dá uma série de palestras, Einstein volta realizado, extasiado, ele manda cartas para Grossman dizendo que finalmente ele encontrou um lugar onde as pessoas apreciam a grande obra dele, né? Então o pessoal apreciou o trabalho da relatividade, que ainda não é o definitivo, mas é o melhor que eles tinham na época. E principalmente ele gostou muito do impacto que ele causou em Hilbert, né? Aí nós estamos em junho, outubro. Aí ele descobre, nesse mês, que o Entwurf estava errado. Então, na realidade, ele revisou os cálculos. Ele tinha sido avisado já. Ele tem um outro amigo que eu não citei, o Michel Bessel. Eram três, Grossman, Bessel e Einstein, que sempre trocavam cartas sobre filosofia, sobre política, principalmente sobre ciência, né? E o Bessel revisou os cálculos do Entwurf e apontou um erro. E o Einstein não deu muita bola, mas quando ele volta, ainda no impacto do sucesso que ele teve em Göttingen, ele resolve então revisar e ele descobre que o Entwurf não demonstra perfeitamente que todo movimento é relativo, né? Por exemplo, ele não consegue descrever o movimento anômalo de Mercúrio, que era um sonho que Einstein tinha, né? Eu já vou explicar o que é isso, né? Ou seja, ele voltou, em outras palavras, quase à estaca zero. Só que agora com uma pressão que ele não estava esperando, porque agora ele tinha a sombra do grande Hilbert atrás dele. E ele largou uma ideia, um princípio, na mão de quem sabia fazer as contas. Simplesmente o melhor que tinha, né? E aí o que acontece, né? Hilbert começa a mandar cartas regulares para Einstein, falando sobre os progressos que Hilbert, estava fazendo sobre o desenvolvimento da teoria da relatividade. E aí o Einstein entra em desespero, porque é a teoria dele, a ideia dele, e outra pessoa realmente está fazendo o que ele não está conseguindo fazer. Vamos ver o que é esse negócio do movimento anômalo de Mercúrio, né? É assim, isso era um problema que tinha na astronomia que ninguém sabia explicar, tá? Um planeta, ele executa um movimento orbital. Observem essa órbita aqui, que é uma elipse, onde o Sol fica num dos focos da elipse. Isso se chama de lei de Kepler, é uma das leis de Kepler, né? Com o passar do tempo, essa elipse não fica parada no céu, ela vai precessionando. E o ponto que a gente observa,
que é chamado periélio, precessão do periélio. Periélio é o ponto em que o planeta chega mais perto do Sol, ou seja, é essa distância aqui. Isso aqui é o ponto, esse pontinho preto aqui é o periélio dessa órbita aqui. Tá? Só que esse ponto, ele não fica parado com o passar do tempo, ele vai andando, ele vai precessionando. Tá? Não havia uma garantia que uma teoria relativística ia explicar isso, porque a teoria de Newton da gravitação não explica isso. Quer dizer, ele não consegue dizer exatamente, isso aqui é quanto por século precessiona, 43 segundos de arco, ou seja, se tu mede ele aqui, isso aqui vai formar um arco com um ângulo de 43 segundos a cada século. Então esse ponto anda 43 segundos. Se tu faz a conta usando a gravitação de Newton, dá exatamente a metade. Tá? Metade desse valor. Então Einstein, isso é mérito do Einstein. Ele teve a intuição que se ele tivesse a teoria da gravitação relativística correta, ele ia explicar esse fenômeno. Ninguém tinha essa ideia e nem tinha porquê, e a gente não sabe como que ele intuiu que essa era a resposta para esse problema. Né? Muito bem, aí acontece assim, ó, eu estava em outubro, vem novembro. Einstein ele já é membro da Academia Prussiana de Ciências. Então eles tinham um hábito, lá na academia, de todas as quintas-feiras, como agora, hoje é uma quinta-feira, ter um seminário sobre um determinado assunto. Né? Então Einstein é convidado a dar 4 palestras em 4 quintas-feiras seguidas, né? Durante um mês, no mês de novembro. Por isso que alguns historiadores da ciência chamam o mês de novembro do mês, a Revolução de Novembro, essa é a expressão, porque é nesse mês que Einstein quase se esgota, mas ele chega nessa corrida para desenvolver a teoria da relatividade geral, a relatividade geral, apresentar os resultados em cada palestra, quer dizer, uma palestra por semana ele tinha que apresentar o resultado novo e ainda ele está recebendo as cartas do Hilbert. Né? Então, na primeira palestra, 4 de novembro de 1915, ele faz um depoimento. No início ele confessa o seguinte: nos últimos 4 anos tenho tentado formular uma teoria da relatividade geral, pressupondo a relatividade mesmo em caso de movimento não uniforme. Como eu falei, mesmo com a presença da aceleração, ele acreditou que a relatividade era verdade. Né? Acreditei realmente ter descoberto a única lei de gravitação, pontinhos. Voltei à exigência de uma covariância mais geral, que eu havia abandonado com pesar quando trabalhava com meu amigo Grossman. Na verdade, já estávamos muito perto da solução. É que o método de trabalho do Einstein, nessa época, é assim, ó, ele tinha, bem dizer, como se fossem 2 cadernos. Um caderno que era físico e outro era um caderno matemático. E aí ele começa a incorporar a matemática dentro do método de trabalho dele, não é só a intuição física. Né? Então ele tentou, o Wentworth é a tentativa seguindo só a intuição física, dando pouca importância para a matemática. Né? Mas eles estavam quase, claro, tem matemática, mas eles estavam quase chegando à teoria correta, mas o Wentworth estava errado. Né? Então, aqui nessa abertura da palestra de 4 de novembro, ele faz a confissão de que eles estavam quase no resultado certo, se ele tivesse acreditado mais na força da matemática, na força do cálculo que ele estava fazendo. Tá? E aí começa a virada, Einstein começa a se tornar um físico teórico no sentido moderno, né? Um físico teórico que tem como matemática, a matemática como uma ferramenta. Né? Uma semana... bom... Aí ele completa, dificilmente alguém que compreenda de verdade poderá resistir ao encanto dessa teoria. Realmente, essa fase é famosa, né, de que a relatividade geral é uma teoria das mais belas do ponto de vista estético, quem gosta de estética na matemática. Né. E aí ele faz uma coisinha, uma maldadezinha, ele manda uma cópia dessa palestra para o Hilbert, porque o Hilbert está mandando coisas para ele e infernizando a vida dele, deixando ele tenso, ele está calculando coisas, ele está sempre recebendo essas cartas do Hilbert dizendo, olha, estou quase chegando lá, estou quase chegando lá. Então ele responde para ele devolvendo na mesma moeda. Né? Mas aí ele escreve uma coisa, né, que claro que escrever para Hilbert não é como escrever para qualquer pessoa, tu está escrevendo para o maior matemático. Então, ele, na defensiva, ele diz assim, estou curioso para saber se você vai aceitar com facilidade essa nova solução. Tá? 11 de novembro, uma semana depois,
Agora ele cede completamente a noção da geometria riemanniana, ou seja, ele desenvolve a ideia, baseado no princípio de equivalência que eu comentei no início, de que o espaço e o tempo agora não são mais estáticos, mas a gravitação é uma deformação do espaço e do tempo. Tá? Então, a ideia geométrica, que é uma sugestão também de Grossman, porque o Grossman é um matemático que ensina para o Einstein como lidar com essa matemática. Einstein manda uma cópia para o Hilbert, obviamente, né? E aí vem uma carta muito derradeira, assim, muito desoladora que Einstein recebe, né? O Hilbert diz assim: estou pronto para fornecer uma solução axiomática para o seu grande problema. Tá? Ou seja, ele está na iminência de ganhar do Einstein nessa corrida quase que semanal que eles estão travando. E ainda ele faz uma coisa bem sacana, né? Ele diz assim, ele convida o Einstein para ir até Göttingen, para que ele e Hilbert tenham o prazer de dizer para ele pessoalmente a solução do problema que ele inventou, né? Tipo assim, esfregar na cara, né? Muito bem. Aí Einstein, uma semana depois, ele se recupera desse baque aí do Hilbert. Ele usa a nova teoria que ele vem desenvolvendo agora. Ele está dia e noite trabalhando, ele não faz mais nada. Tanto é que depois disso ele tem um estresse bem intenso, né? Então, ele é só trabalho, prepara a palestra, apresenta, trabalho. E aí ele consegue alguma coisa incrível, né? Ele consegue chegar nesse número mágico aqui, os 43 segundos de arco para o periélio, para a precessão do periélio de Mercúrio, né? Então ele consegue explicar o que ninguém tinha conseguido explicar com a gravitação de Newton, né? A teoria da relatividade realmente dá o fator 2 que falta para explicar. E ele manda uma cópia para o Hilbert. Antes disso, Ehrenfest é um amigo dele, ele confessa que ele não podia se conter de tanta alegria. Isso ele depois se sabe que quando ele chegou nesse número 43, ele explodiu de alegria, começou a gritar pela casa e teve um ataque histérico, né? Muito trabalho, muito estresse e a tensão de chegar num resultado. E aí nessa mesma palestra ele faz uma coisa, ele recalcula aquele resultado do desvio da luz e chega no valor de 1,7 segundos de arco, ou seja, exatamente o dobro do que ele tinha calculado com a teoria errada. E esse é o valor que se mede, esse é o valor certo. E aí ele recebe uma carta de Hilbert. Claro que tudo isso que eu estou mostrando para vocês, ele mandava cópias para o Hilbert, né? Aí o Hilbert joga a toalha, num certo sentido, ele parabeniza, Hilbert manda uma carta de parabenização, né, congratulação, cordiais congratulações por conquistar o movimento do periélio. Hilbert era um bom matemático, mas o Einstein era um bom físico. Então, o exemplo do Einstein era exatamente o ponto para testar a teoria e fazer os ajustes que eram necessários, né? E aí, finalmente, uma semana depois, a última quinta-feira de novembro, de novo, não precisam se preocupar muito com a matemática, mas essa é a relatividade geral, onde o lado esquerdo é a parte da geometria, ou seja, é quanto espaço-tempo é curvado pela presença da matéria, e o lado direito é o conteúdo de matéria e energia que o espaço contém. Então, o espaço diz para a matéria como se curvar, quer dizer, a matéria diz para o espaço como se curvar, e o espaço diz para a matéria como se mover. Essa aqui é a equação da relatividade geral. E aqui ele propõe alguns testes. O mais importante é esse, então, confirmado em 1919 por Eddington, onde, na realidade, se mediu, como eu falei, o desvio da luz durante um eclipse solar. Foi feito medidas na costa da África e também em Sobral, no Ceará, aqui do Brasil. Agora estou indo mais para o final, estou quase encerrando. Essas equações que eu mostrei aqui no slide anterior são muito difíceis de serem resolvidas, né? Até Einstein chegou nas equações, chegou na relatividade geral, e ele acreditou que ninguém nunca ia conseguir resolver as equações exatamente. Mas, surpreendentemente, em dezembro de 1915, esse senhor aqui, o matemático Karl Schwarzschild, ele conseguiu a solução exata para as equações de Einstein, considerando uma massa esférica e estática.
infelizmente, 1 ano depois, ele morre. Tá? Ele morre de uma doença autoimune. Então, ele não conseguiu ver as repercussões da solução dele. Porque a solução dele é o primeiro modelo de buraco negro, que hoje a gente chama de buraco negro de Schwarzschild. Muito embora, ele chega exatamente na configuração do buraco negro, ele descreve qualitativamente o horizonte de eventos, toda a estrutura física. Muito embora ainda não existe o conceito de buraco negro, mas ele está lá, é a primeira solução exata. Né? Nem o Einstein acreditou que era possível. Né? Bom, então agora, nessa minha reta final, o presente do tempo. Né? O presente do tempo são as ondas gravitacionais. 100 anos depois, essa foi uma das últimas questões pendentes, porque dessas equações de Einstein, a gente consegue mostrar que a gravidade se propaga, assim como a luz se propaga na forma de onda, ou como uma onda no mar, uma onda na água. Então ela tem propriedade ondulatória, mas isso nunca tinha sido medido. Tá? Aqui está uma cópia também do artigo onde ele propõe plane gravitational waves, ondas gravitacionais planas, mas ele propõe isso com outra intenção. Como ele sabia que as equações, na época, ele imaginava que as equações eram quase impossíveis de serem resolvidas, ele imaginou então uma situação aproximada. Ele imaginou assim que tu está numa região onde tem uma massa não muito grande e que curva o espaço levemente. E essa massa produz uma ondulação, uma pequena ondulação que é uma perturbação nesse fundo plano. Tá? Então, na realidade, as ondas gravitacionais entram como perturbações do tecido do espaço, mas como um truque para poder resolver e obter uma solução para a equação. Mas até o próprio Einstein, isso tem relatos que ele só achava que isso era uma técnica matemática para resolver as equações, mas que talvez não fossem possíveis medidas de ondas gravitacionais. Talvez não fosse físico medir ondas gravitacionais. Né? E esse debate se arrastou por muitas décadas, até que por volta da década de 70, algumas primeiras propostas de detetores de ondas gravitacionais foram implementadas. Né? E aí começou a se acreditar que, ok, talvez seja possível medir esse sistema. Então, uma onda gravitacional pode ser uma coisa assim. Tá? Aqui, então, uma onda que está vindo na direção de vocês, né? E isso aqui é uma distribuição de pequenas massas e elas estão oscilando porque o espaço e o tempo oscilam. Na verdade, para elas, tem essa mudança de escala nesse sentido. Um deles é considerado forma cruz, outra cruz e outra forma X, né? Então, no fundo, ele modifica as escalas de comprimento com a passagem de uma onda gravitacional. Então, o experimento que tenta detectar uma onda gravitacional vai tentar medir essa dilatação ou essa contração do espaço no equipamento. Então, tanto é que as primeiras propostas de ondas gravitacionais eram barras de concreto imensas e eles tentavam medir vibrações dessas barras de concreto. Então, é uma massa grande, né, o maior que tinha, medir uma pequena oscilação e interpretar isso como sendo uma passagem de uma onda gravitacional vinda do espaço. Porém, é mais provável que alguém caminhando aqui no corredor produza uma onda mecânica vinda do chão, e isso é suficiente para interferir diretamente com essa medida, porque essa medida é muito, muito pequena, ou uma flutuação térmica da sala por causa de uma luz ou por causa de um outro aquecedor, né? Cria flutuações que vão mudar na escala atômica as distâncias relativas. Então, esse sistema que eles tinham proposto originalmente era impossível de ser implementado. Né? Então, por exemplo, aqui é uma simulação de 2 buracos negros, um colapso de um sistema binário, eles estão orbitando. Essas ondas que vocês estão vendo são as ondas gravitacionais, então eles vão acelerando e colapsam, produzindo um pulso. Então, isso é esse tipo de videozinho obtido por relatividade numérica, e é, no fundo, isso que foi medido. Né? Exatamente foi observado usando um telescópio de ondas gravitacionais, que eu vou mostrar rapidamente como é que ele funciona. Tá? Então, o que mediram foi justamente a mudança do tamanho do braço do telescópio. E esse é o experimento famoso, né, de ondas gravitacionais, é o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, o LIGO. Né?
Então, aqui é uma vista aérea do laboratório. São dois braços compridos, formando um ângulo de 90 graus. Aqui dentro de cada um desses braços tem um laser gigantesco, né, e bem potente. Esse braço tem mais ou menos 4 km por 4 km. Um deles fica na Louisiana, nos Estados Unidos, e o outro fica em Washington, aqui no norte, noroeste dos Estados Unidos. Então, por que dois? Porque se por acaso vem uma onda gravitacional e esse detetor detecta, o outro também tem que detectar, para ter certeza que não é um falso positivo, né? Então, para ter certeza que a mudança que um detectou é consistente com o que o outro detectou, né? Então, ele é baseado no princípio de interferência de ondas. Então, na realidade, duas ondas em fase podem ser somadas e ficarem com amplitudes maiores. Duas ondas fora de fase se somam e se cancelam. Então, na realidade, aquela imagem aérea que vocês viram são, na realidade, uma montagem de um laser super potente que é emitido, bate no espelho, parte vai para lá no braço, outra parte atravessa, volta. E aqui, quando eles reencontram os dois lasers, dependendo se o braço horizontal está mais comprido do que o vertical, vai ter um padrão. Se for o contrário, aparece o contrário, né? Então, aqui é uma vista aérea mais perto. Aqui tem um braço 4 km, outro braço tem 4 km. Aqui é uma vista interna dos túneis subterrâneos onde esse laser verde é emitido. É uma sala, é um túnel sala ultra limpo, né, com várias técnicas aqui de engrenagens para compensar movimento e flutuações térmicas, e mais o software que corrige todo esse ruído que pode surgir. Tá? E aqui é o famoso artigo de 2016, né, onde se detectou a primeira fusão de dois buracos negros, produzindo um pulso, como eu mostrei na animação, né? Aí conseguiram o sinal de onda gravitacional do colapso de dois buracos negros, um de 36 massas solares e o outro de 29 massas solares. Tá? Aqui é um modelo, uma simulação. Aqui é a medida deles, aqui é aquele pico quando dá o pulso. Aqui é o que eles mediram, sobreposto com o resultado teórico. Em vermelho é o resultado de relatividade numérica. Então aqui é a oscilação do sistema binário. Ele vai acelerando, aí vocês podem ver que eles vão ficando mais próximos, os picos, até que no fim dá a fusão dos dois buracos negros. Bom, para leituras futuras, algumas sugestões. Claro que o Hawking, eu já estou encerrando, né? Uma breve história do tempo. Aqui um outro um pouco mais avançado, uma casca de nós, o universo de uma casca de nós. Aqui o Hawking e o Penrose. É um interessantíssimo livro onde eles fazem um ensaio alternando artigos sobre a natureza do espaço e do tempo. E aqui o futuro do espaço-tempo, onde tem uma lista de autores, entre eles o Hawking, o Penrose e o Price e outros. Outras leituras interessantes que eu posso sugerir. Essa é uma biografia que até a chegada do trabalho do Isaacson era a referência, né? Sutil é o Senhor. Abraham Pais foi contemporâneo de Einstein lá nos últimos anos em Princeton. Então esse é um livro que tem detalhes mais científicos de como ele chegou a certas conclusões. Então é muito interessante a leitura. É um livro relativamente grande de ler, mas muito bom. Um filme desafiador que está completamente consistente, já passou no cinema, Interestelar. Tinha o Kip Thorne como consultor. Kip Thorne é quem ganhou o prêmio Nobel há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Porque o Kip, ele propôs esse modelo de detetor de onda gravitacional que acabou medindo a onda gravitacional. Então ele é um dos caras mais importantes da área e ele faz esses trabalhos de consultoria. Então ele fez toda a consultoria para o filme, só que ele ficou surpreso que o Chris, o diretor, era um físico amador, assim, mas de uma intuição assim, impressionante. Ele é um cara das artes, mas ele tinha as ideias, aí ele chegava assim, telefonava de noite pro Kip. Kip, eu pensei numa cena que eu quero incluir no filme, assim, tal coisa. Aí o Kip conta. Eu sempre dizia assim, isso é bobagem, né? Aí ele batia o telefone. Aí ele ficava pensando, mas peraí, pode ser que não seja bobagem. Aí ele ia lá, pegava o caderno, começava a fazer uma conta, aí ele telefonava de volta na manhã seguinte, dizendo, olha,
isso que tu falou faz sentido. Tá? E foi assim a interação entre os dois. Né? E a última coisa, o futuro do tempo. Um slide. Gravitação quântica. É transformar a gravitação numa teoria quântica e misturar mecânica quântica e gravitação. Ninguém sabe fazer isso. Tá? Então, porque ninguém sabe como a gravidade se comporta em escalas muito pequenas, abaixo de alguns milésimos ou milionésimos de milímetro. Né? Então, na realidade, não sabendo como fazer experimentos nessa escala pequena, a gente não sabe se ela tem ou não efeitos quânticos. Então, ninguém sabe juntar a mecânica quântica e a gravitação. Então, a gente não sabe falar coisas... Quer dizer, saber a gente tem várias ideias, mas as ideias podem estar erradas. Né? Então, quem vai dizer isso é o experimento. É nesse sentido que eu quero dizer que ninguém sabe como fazer. Né? Então, o futuro do tempo é tentar ter uma teoria quântica da gravitação. Tá? Então, essa eu não vou falar mais sobre isso, né? Mas esse é o que eu tenho para dizer sobre o futuro do tempo. Então, muito obrigado. E aí, gostou do Simplifísica? Para assistir mais, é só entrar no canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGSTV e escolher o programa que você quiser. Até mais!